Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura e ideologia. Vamos lá então, pessoal? Bora! Pequenos, seguinte, né? Primeiro nós vamos passar pelas primeiras definições sobre o que seria ideologia. E a pergunta que eu já começo com vocês é tentar pensar, primeiro, por que eu estou usando os autores que eu estou usando? Por que eu trouxe para essa aula Gramsci, Marilena Chaui e Dermeval Saviani? Por que cai os conteúdos que caem no vestibular? Por que na sua apostila caem os conteúdos que lá estão? Eu não sei se você parou para perceber, pequenos, mas a todo momento existem relações de intencionalidade na seleção de todo e qualquer conteúdo. Se você olhar para essa aula nesse exato momento e falar assim, professor, o senhor muito provavelmente é comunista, marxista, taxista, diarista, por isso que o senhor escolheu esses autores, a minha pergunta é clássica. O senhor que veio de escola privada não viu esses autores aí na sua apostila? Se a escola privada é a escola da burguesia, por que esses autores da esquerda estão presentes lá? Entende isso? E por que o vestibular cobra esse tipo de autor? Não sei se você percebeu, mas não existe uma certa neutralidade que é defendida pela maioria das pessoas. Por quê, professor? Porque não é... Por exemplo, quando um professor de matemática escolhe ou opta da primeira progressão geométrica ao invés de probabilidade, ele, nesse exato momento, não está sendo neutro. Ele está tendo uma intencionalidade a qual faz ele optar por determinada sequência didática e não outra. Lá se foi a neutralidade. E por que, professor, esses autores aqui? O senhor já viu que o seu vestibular também não é neutro. Por que não é neutro, professor? Porque eles também escolhem o que escolhem. A Unicamp, agora em 2020, por exemplo, reduziu o número de questões para poder fazer a prova do ingresso de 2021 com menos questões por devido à pandemia. Te pergunto, quais questões vão sair? E quais questões vão ficar? Quem escolhe esse tipo de conteúdo? Não há neutralidade, pessoas. O que está por trás de tudo isso, professor? Aquilo que a gente pode chamar de ideologia. Professor, o que é ideologia? Bom, de modo geral, ideologia é um conjunto de ideias, tá? Essa é a forma mais de senso comum para a gente poder definir ideologia. Mas é óbvio, pequenos, que a gente não ia ficar no senso comum para fazer essas definições. Quem eu trago para vocês? Antônio Gramsci. E por que Gramsci, professor? Porque, reconhecidamente, Gramsci é um cara que vai falar bastante sobre ideologia. E para Gramsci, pessoas, existem dois tipos de ideologia. Uma que ele chamou de ideologia orgânica e a outra que ele chamou de ideologia arbitrária. Professor, o que é ideologia orgânica? Por algum motivo. Lá no início da civilização, nós precisamos, o ser humano precisou unificar-se e combinar, concordar com determinadas ideias para poder se unir. Como assim, professor? Pequenos, que fosse o conjunto de ideias a partir da defesa contra outros animais. Mas nesse exato momento, aqueles humanos que criaram as primeiras civilizações fundaram ou tiveram que se unificar em prol a uma determinada ideologia, em prol a um determinado conjunto de ideias, que Gramsci chamará de ideologia historicamente orgânica. É como se funcionasse como um cimento social, tudo bem? A ideologia arbitrária, pessoas, o que o Gramsci percebe? Que uma vez que a sociedade se estabiliza, uma vez que essa ideologia cimenta, né, o conjunto de pessoas que vão unificar uma determinada sociedade, um determinado conjunto de ideias que acaba sendo tomado como normal. E esse determinado conjunto de ideias, que é considerado como normal, que o Gramsci vai chamar de hegemonia. Professor, o que é hegemonia? Hegemonia é o conjunto de ideias que acaba sendo tomada como senso comum, como padrão de normalidade. E aí vem a constatação do Gramsci. Quem escolheu este padrão? Quem disse que esse tipo de conduta ou aquele outro tipo de conduta é a conduta que vai ser considerada como normal? Uma classe dominante. E essa classe dominante, pessoas, não entenda ela só como uma burguesia, se você quiser sair desse campo marxista, mas entenda como alguém, em algum dado momento da história, conseguiu sobrepor o seu padrão de normalidade para ser aceito na sociedade. Tá claro isso, pequenos? Então, por que eu não posso ir de shortinho 4 dedos na igreja? Porque nós temos um padrão de normalidade. Padrão esse que foi imposto por uma determinada classe que ganhou. Porque, veja, se em dado momento nós escolhemos ou tivemos a possibilidade de escolher outro tipo de padrão de normalidade, por que não foi escolhido? Porque alguém perdeu. Então essa classe que ganhou, essa classe dominante acabou impondo o seu padrão. E é isso que a Marilena Chaui chama de produção de dominação. Professor, como assim? Para Marilena Chaui, pessoas, o saber aqui, ó, com S maiúsculo, né? O saber enquanto instituição. O saber, pessoas, ela é uma produção da cultura. E aqui está o nosso foco, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre cultura e ideologia e nós vamos tentar costurar essas relações. Então tá, o saber é uma produção de cultura.
Ok? Então, é óbvio que a gente vai ver a produção cultural, a produção científica de determinada região, e aí vem a grande questão, é só a Europa que produziu ciência? A África não, a Ásia não. Então outros países da América não produziram, não. Só a Europa e só os Estados Unidos? Claro que não, pessoas. Mas essa produção científica, para Marilena Chaui, ela é uma produção cultural, que envolve a cultura. E aí que está a grande questão. Na hora de produzir um determinado conhecimento, a classe dominante se impõe à classe dominada. E aí há, do verbo haver, aquela distinção entre cultura erudita e cultura popular. Professor, o que é cultura erudita? Geralmente, se eu te perguntar aqui, fala aí um instrumento musical de cultura erudita. Você vai falar para mim piano, violino, saxofone, tuba, esses de orquestra sinfônica. Se eu falar assim, vai falar para mim um instrumento popular. Senhor, violão. Então, dos outros que a gente pode colocar. Pequenos. Vá fazer aula de violão. Aí tem lá o violão erudito e o violão popular. Violão popular, notinhas tranquilinhas. E violão erudito, professor? Minha nossa, professor, o cara quase fala com a própria mão. Pois é, por que uma coisa distancia da outra? Para Marilena Chaui, é o padrão imposto. É um padrão imposto pela sociedade. A classe dominante chama aquela produção que ela fez de erudita. E a classe popular acaba sendo assemelhada com folclore, com coisa pequena. Tá certo? O que o Dermerval Saviani, que é um filósofo da educação aqui no Brasil, vai dizer? Isso é uma relação de forma e conteúdo. Por quê, professor? Porque assim, a produção, pequeno, se eu for perguntar para você que é de escola privada, o número de alunos que escuta funk, tecnicamente, funk não é uma produção popular. Só que eu na escola privada, quando dou aula, identifico muitos alunos, e eu na escola pública também identifico muitos alunos que escutam funk. Então, pera lá. Porque, pessoas, é uma relação de dominação, uma relação de poder mesmo. Eu não posso tocar Anitta com violino e piano. Eu não posso tocar Pablo Vittar com violino e piano. Você não pode entrar, então? Eu vou colocar aqui um trechinho de uma música só para você ter uma noção do que eu estou falando. Tá vendo? É uma relação de forma e conteúdo. Ou seja, o que é essa relação de forma e conteúdo, professor? O conteúdo erudito, ele pode ser tocado de forma popular. E o conteúdo popular pode ser tocado de forma erudita. Não há uma relação posta que divida. Olha, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. O que Marilena Chaui, Dermerval Saviani, o que Gramsci estão dizendo? Tudo isso passa por uma imposição. Imposição de uma classe dominante sobre uma classe dominada. Que chama o seu próprio conhecimento de erudito e o conhecimento do outrem de popular. Tá claro isso, pessoas? E o que a gente faz no dia a dia, professor? A gente reproduz. Por quê, professor? Porque ideologia é uma visão de mundo. O que é ideologia, professor? É uma forma de um conjunto de ideias que me faz ver o mundo, ver as práticas da realidade. Então, pequenos, primeiro que não há neutralidade. Não há neutralidade em nenhuma fala. Todo mundo, quando fala com base num conjunto de ideias. E essa fala com base nesse conjunto de ideias faz com que a fala de quem diz não seja neutra. Tudo bem até aqui, pessoas? Por isso que a gente fala, que o Karl Mannerheim aparece aqui como nosso grande teórico do conhecimento. Ele fala que não tem uma comunidade científica produzindo conhecimento. Não tem uma comunidade. Professor, mas não tem os cientistas lá? Tem. Mas onde está esse conhecimento? Fala pra mim. Onde é que esse conhecimento está? Numa comunidade científica cheia de laboratórios e cientistas de jaleco branco produzindo conhecimento? Não. O conhecimento, e o Mannerheim vai falar exatamente isso. O conhecimento é socialmente construído. O conhecimento está na sociedade. Me dê dois exemplos, professor. 2 filmes para você assistir. Quem Quer Ser um Milionário e O Menino que Descobriu o Vento. Esses 2 filmes falam exatamente disso. Quem Quer Ser um Milionário, você sabe muito bem, o cara tá no show do milhão lá da Índia e os caras estão tentando bater nele e tentar tirar dele. Como é que você está conseguindo responder a resposta? Porque as respostas servem para ser respondidas. Então como é que você está conseguindo responder essas perguntas? O filme mostra todo o conhecimento que ele adquiriu na vida está sendo agora colocado em xeque nesse show do milhão e ele consegue responder.
Ele consegue responder. O menino que descobriu o vento também descobriu o vento aonde? Descobriu o vento na academia? Não, do lado da casa dele. O conhecimento está ali do lado. E com isso ele conseguiu fazer com que uma roda girasse e produzir energia elétrica para poder bombear água na plantação. Eu não sei se o senhor entendeu, pequenos. Não existe, Manahai vai dizer isso, não existe uma comunidade que produz conhecimento e outra que recebe. Não existe, não existe. Ah, professor, e aí o livro do Manahai é isso, né? Ideologia e utopia. A diferença, pessoas, é que ideologia é um conjunto de ideias que não transforma a sociedade, não causa transformação. A utopia sim. Porque o que é utopia? A palavra utopia, pessoas, quando Thomas Moros criou essa utopia, a palavra topos, do grego, topografia, lugar, né? Se a gente quisesse falar de um não lugar, de um lugar que nunca vai ser, então Thomas Moros teria falado de atopia, porque você sabe que a letrinha A na frente da palavra é negação. Quando ele usa a letrinha U, utopia, a utopia, pessoas, ela quer dizer ainda não é. Então, enquanto nós acreditamos numa possibilidade de transformação, a realidade pode ser transformada, mas a ideologia não. A ideologia, ela faz com que a gente estabeleça relações de controle, estabeleça relações de poder. Por isso que você adotar uma determinada forma de ver, não, você tem que pegar essa visão, não, você tem que pegar esse padrão aqui. Não tem que pegar esse padrão. Não tem nada que pegar esse padrão. Não, pega a visão. É uma visão. Uma visão de uma classe dominante. Ou vai dizer para mim, olha só a produção agora, minha provocação, ou vai dizer para mim que os livros didáticos selecionam só os melhores conteúdos. Não. Eles selecionam aquilo que o vestibular quer. Então quer dizer que uma escola que não dá o conteúdo que o vestibular quer é uma má escola? Você que não passou no vestibular, querido, se você está assistindo essa videoaula, é porque muito provavelmente você está querendo passar no vestibular. Então alguma coisa deu errada no passado que você não passou. E por que você não passou? Porque só a educação escolar foi ruim? Claro que não. É porque a gente tem um conjunto e nos fizeram acreditar, veja, nos fizeram acreditar que fazer uma prova com 90 questões, respondendo relativamente certo algumas dessas questões, faz com que a gente tenha, ou seja, considerado alguém bom. Eu fiz uma dissertação de mestrado, no meu mestrado, e a minha pesquisa no campo, não vou dizer agora a escola que eu fiz, mas lá na ETEC da Barra Bonita, o que nós conseguimos fazer? Eu consegui identificar. Cara, é simples. 77% dos alunos daquela instituição entravam e eram oriundos de escolas privadas. Escola privada. Fizeram um processo seletivo, você que veio da ETEC sabe muito bem, fizeram um processo seletivo, entraram naquela instituição, e ao entrar naquela instituição, legitimaram a sua entrada. Pergunto, a ETEC, por acaso, ela é, e você sabe, se você é de Bauru, você conhece o CTI, da Unesp, então assim, ó, quem entra nessas instituições, por acaso, legitimado é porque mereceu? Não, querido, te fizeram acreditar que fazer uma prova e entrar nela é bom. Mas aí, para te legitimar, para te fazer acreditar, criar um mecanismo de porta de entrada. E aí o que a gente tem, professor? Eu conheço alunos maravilhosos, mas que não conseguem passar no vestibular. Por quê, professor? Porque não corresponde ao mecanismo. Só que a gente simplesmente abaixa a cabeça e a gente, assim, ó, mesmo eu desvelando tudo isso para você, sabe o que você está fazendo? Estudando para poder passar numa prova de vestibular. Ai, meu Deus. Não sei se o senhor está entendendo, pequenos. A ideologia não causa transformação. A ideologia causa acomodação. Causa formatação, conformação. A utopia não. E a elite não deseja partilhar o conhecimento acumulado com as classes mais populares. Por que não, professor? É só você perguntar. Eu poderia citar o próprio Demerval Saviano, que a gente já mencionou ele no outro slide. Pequenos, você que é de escola pública, pega o tamanho do seu material escolar e pega o tamanho do material escolar que é da escola privada. Pequenos, juro pra você olha pra minha cara e fala assim, ó, professor, sabe o que acontece? A educação escolar ela devia ser mais fácil, a educação escolar devia ter coisas que a gente aprende. E aí, olha só que coisa linda, se esse é o modelo que você defende, se esse é o modelo que é realmente, não, professor, a educação escolar tinha que ter coisas mais atraentes. Por que então você, sua família, pagou e fez tanto sacrifício para te colocar numa escola privada, para pagar um material desse tamanho para você ter acesso ao maior número de conteúdo possível? Olha pra minha cara, vai! Por favor, querido, por favor. Really que você acreditou nessa historinha? Really? Eu sou professor de escola pública e escola privada. Claramente eu vejo o conteúdo da escola pública e claramente eu vejo o conteúdo da escola privada. A diferença é gritante, latente. E a primeira a cair, Karl Marx, é no material da escola privada. Fala pra mim, como é que eu vou lá e aí eu escuto palestrantes lá Leandro Carnal daí pra frente, a gente não tem que aprender o conteúdo. E aí ele demonstra o conteúdo que ele aprendeu.
Ou então ele olha assim, ele não, mas outro palestrante, ele faz uma palestra dizendo assim, gente, a gente tem que dar uma aula diferente. Como é que ele fala isso? Numa plataforma com pessoas sentadas olhando ele falar. E aí ele fala desse jeito pra você. Ai, a gente tem que mudar. Ai, meu Deus. Ai, a gente tem que mudar a forma. Me empolguei. Ai, a gente tem que mudar a forma de dar aula. Não só ficar aqui na frente falando. E é desse jeito que ele fala isso pra você. Olhando na sua cara, no seu olho. E você acredita. Meu Deus! Como que a ideologia faz com que a gente trave? Professor, por que a gente se submete então a esse jogo? Porque de fato é um jogo. É o que Pierre Bourdieu fala. E o Pierre Bourdieu, pequenos, ele é maravilhoso. Porque o Pierre Bourdieu, se tem alguém que faz uma análise da sociedade colocando as estruturas de reprodução dela, este alguém é Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu trabalha com o conceito de campos sociais. O que é um campo social, professor? Campo social, pessoas, é um universo particular. E o que é que tem nesse universo particular, professor? Nesse universo particular eu tenho prêmios, eu tenho valores que são defendidos só nesse universo particular. Aquilo que Pierre Bourdieu chamou de capital simbólico. Parou. Professor, o que é capital simbólico? Primeiro que capital, para Pierre Bourdieu, são forças reais ou simbólicas para poder fazer valer os meus interesses. Pequenos, o que Marx não percebeu? Marx deteve-se bastante na questão do capital econômico. E até então, na época do Marx, ninguém falava do capital econômico e o poder e a ascensão e o processo econômico nas relações sociais. Mas Pierre Bourdieu avança e diz o seguinte, não é só o capital econômico que faz as dominações acontecerem. É um capital simbólico. Capital esse que a gente adquire na vida. E esse capital a gente usa como moeda de troca. Por quê? Porque nos nos mais variados campos sociais, cada campo social vai fazer uma defesa de um determinado campo capital. O senhor não entendi, o senhor pode dar um exemplo? Vou te dar um exemplo. Eu falo assim, você deve estar assistindo essa aula e está querendo passar no vestibular. Muito provavelmente você quer fazer uma faculdade pública. E muito provavelmente você quer fazer a melhor faculdade. Logo, talvez tenha passado na sua cabeça fazer USP. Professor, fazer USP é relevante? É. Na onde? No capital acadêmico. Opa, no campo social acadêmico. No campo acadêmico. No campo acadêmico, fazer USP é topíssimo. Fazer USP é topíssimo. Por quê, professor? Fazer uma universidade pública é topíssimo, na verdade, né? No campo acadêmico. Só que o mercado de trabalho tem o mesmo valoração? Aí eu digo pra você, depende. Por quê, professor? Porque se você for ser professor igual eu, fazer uma universidade pública, olha aqui a Unesp aqui, fazer uma universidade pública, ela te projeta. Ela te dá um certo capital simbólico. E quando eu mostrei meu símbolo da Unesp, você rapidamente falou assim, nossa, ele fez Unesp. Se eu falar que eu faço doutorado na Federal de São Carlos, então você vai falar assim, nossa, ele faz Federal de São Carlos. Nossa, ele faz doutorado. Isso vale para o nosso campo. Mas ninguém dos senhores pergunta quer ver o diploma do dentista na hora de ser consultado. Você vai lá para o seu dentista e fala assim, viu, deixa eu te perguntar, você fez USP? Não, para o dentista fazer USP no mercado de trabalho não é tão relevante assim. Advogado talvez também não. Você quer ser alguém que vai lá e resolva o problema, e não alguém que tenha feito USP. Nossa, professor... Pessoas, eu não sei se você está entendendo. Eu estou jogando várias informações aqui e elas são preciosíssimas porque elas revelam o quanto a gente liga, o quanto a gente dá bola para elementos simbólicos que são usados como relação de poder. Tá claro isso, pessoas? Vou te dar outro exemplo. Vamos falar do campo religioso. O campo religioso ele tem as suas regras. Então vamos falar do campo cristão. Então, assim, feriados de Natal, Páscoa, tem só seus significados. Se você pega um cristão e você pega um judeu, o Natal é completamente diferente. Aliás, o Natal não existe para o judaísmo. E a Páscoa é completamente diferente. Nós estamos falando do campo religioso. Mas nos seus fragmentos, um valoriza enquanto o outro não. Mas eu vou fazer uma diferenciação mais grosseira ainda. Pequenos, vamos supor que você na igreja, por algum motivo, você vai lá e faz a abertura do culto, ou a abertura da missa. Você lê um salmo lá na frente. Ler um salmo lá na frente é relevante? Te projeta? Te projeta. Por que te projeta, professor? Porque você vai na frente de 50, 30, 20, 100, 150, 200 pessoas, e aí lá na frente você vai ler um versículo bíblico. As pessoas que estão ali sentadas falam assim, nossa, olha só essa pessoa. E aí de alguma forma você projeta-se. Só que aí, querido, quando você vai para a escola, chega na segunda-feira, lá no ensino médio, e aí você ia para a escola e fala assim, eu li ontem, eu fiz a abertura do culto ontem. O coleguinha olha para sua cara e fala assim, caguei? Por quê, professor? Porque
ler versículo bíblico no campo escolar não tem significado, não tem peso. Da mesma forma, vamos supor que você tenha tido aula com um professor de física, maldito, que é, na verdade, um pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, professor de física, maldito. Então, vamos supor que você tenha tirado nota e você não ficou de recuperação com um professor de física maldito. Vai lá na igreja. Chega assim na igreja, eu não fiquei de recuperação de física. O irmão, com todo respeito, vai olhar para você e vai dizer, caguei. Por que, professor? Porque os prêmios e os troféus jogados e disputados no campo escolar são diferentes dos prêmios e troféus jogados e disputados no campo religioso. Tá claro isso? A linguagem é o que faz você ficar destacado nesses elementos. Tinha o Jorge Cajuru, hoje ele é senador, 2020, no ano 2020 ele está senador da República. E o Jorge Cajuru, por muito tempo, ele foi comentarista de futebol. Só que tinha um programa chamado, como que era? Nada Além da Verdade, na SBT, que o senhor Silvio Santos fazia perguntas para celebridades. E o senhor Jorge Cajuru vai antes, os convidados respondiam, sei lá, 150 perguntas. E aí, para o palco, eles escolhiam 10. E dessas 10, 15 perguntas, eles tinham que, no palco, ao vivo, responder verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. E aí a máquina, que era aquela máquina de verdade mesmo, dizia se era verdadeiro ou falso. O Jorge Cajuru estava lá. Depois de um tempo respondido as perguntas, ele estava lá. A pergunta que valia, sei lá, 100 mil, 200 mil reais, porque quem conseguisse vencer a máquina ganhava 1 milhão. Então, a pergunta que valia lá 100, 200 mil reais era assim: Jorge Cajuru, você entende alguma coisa de futebol? Ele disse não. A máquina disse verdadeiro. Eu não sei se você percebeu. Eu falei que o Jorge Cajuru era comentarista de esporte. Eu falei que o Jorge Cajuru era comentarista de futebol. Como pode alguém que não entende de futebol falar de futebol? E aí, pessoas, claramente você vai identificar o elemento. Existem algumas expressões, algumas frases, existem alguns prêmios e troféus, existem alguns ditados e dizeres que, ao nós usarmos, a gente é reconhecido no grupo. Impedimento, filosofia de jogo, são expressões que aparecem no campo esportivo. Se você se apropria dessas palavras rapidamente, você é aceito no grupo. Se eu quero dizer, estou passando por uma fase ruim, mas estou passando por uma fase ruim, mas eu acredito que vai melhorar. Em evangeliquez, é simples, é falar assim, irmão, porque é de extrema importância falar irmão. Irmão, estou passando pelo vale da sombra da morte, mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O evangeliquez fala com versículos bíblicos, e você fala assim, é verdade, professor, pois é, eu estou te revelando que os campos sociais têm jogos de linguagem, jogos que só valem ali, expressões que só valem ali. E que você é projetado naquele campo se você repetir essas expressões. Vai lá na biqueira falar vossa mercê. Vai, bosta. Entendi isso, pequenos. Professor de cursinho é assim. Daqui a pouco eu vou falar que cai na Unesp num determinado conteúdo e você vai falar assim, ele sabe que caiu na Unesp. E eu preciso te falar um negócio, pequenos. Todo professor de cursinho vai falar que uma questão caiu na Unesp. Por quê? Porque é o que você valoriza. E rapidamente olhando para mim, falando cai na Unesp, você valoriza aquilo que eu digo. Não só o que eu digo, todo professor de cursinho. E como você não vai conferir se aquilo que eu disse caiu de fato na Unesp, então rapidamente o senhor me atribui um valor e eu subo no campo social. E com isso é tudo. Professor, o senhor está desmoronando meu castelinho. Este é o objetivo. Não sei se o senhor está entendendo, pequenos. É óbvio que você tem as minhas listas para poder conferir se eu tenho ou não. Mas o que Pierre Bourdieu identificou não é só capital econômico, é capital simbólico, é linguagem. E onde a gente adquire isso? Na vida. O senhor é não só o que o senhor estudou na escola, porque a escola talvez reproduza a desigualdade para Pierre Bourdieu. O senhor é os livros que o senhor leu, os teatros que o senhor frequentou, as séries que você maratonou, as viagens que você foi. Tudo isso a escola não dá. Então, quanto mais capital e mais repertório você tiver, e quando você sacar qual é que é daquele campo social, você vai conseguir pegar as expressões que são valorizadas ali. E ali naquele momento você começa a se projetar no grupo. Isso é relação de dominação, pequenos. Professor, mas nossa, professor, então a gente usa isso para... Não, pequenos. Eu estou te dando um exemplo de como as coisas funcionam, que é o que Pierre Bourdieu faz. Mas se a gente quiser sair dessa lógica e não quiser ser apenas um reprodutor, a gente tem que pensar no papel da memória. E a Simone Weil, ela trabalha
com o conceito de enraizamento. Professor, primeiro que a memória é aquilo que diferencia o ser humano dos demais animais. Já pensou se a gente esquecesse tudo em fração de segundos? Não, como se fosse da primeira vez. Assista esse filme, Sessão da Tarde. Então, Pequenos, que também é lindo o filme. Mas o que Simone Weil fala? Pequenos, a memória é um lugar de disputa. A memória é um lugar de disputa. Pequenos, desde 2018 nós estamos quebrando o pau para saber se nazismo é de esquerda, para saber se de esquerda ou de direita, se teve ou não revolução, se teve ou não ditadura militar, ou foi uma revolução de março de 64. Pequenos, essa disputa pela memória é o que nós, professores das ciências humanas, e não só, todos aqueles que querem fazer uma legitimação do seu ponto de vista, vai resgatar a história e vai impor uma lógica para poder interpretar aquele tipo de história. Por muito tempo a gente acreditou que Dom Pedro I veio montado num cavalo e proclamou independência no Rio Ipiranga, dando um baita de um grito maravilhoso. Isso é uma narrativa, pequenos. Eu vou pegar um exemplo mais simples. Se você sempre achou que a sua mãe fosse uma pessoa bastante coerente, a hora que você começa a escutar as histórias de infância dos seus tios, que são irmãos da sua mãe, você começa a ver que talvez a sua mãe, nossa, ela pulou o muro para poder coisar com o papai. Pois é, pequenos, esse tipo de informação te faz ver outra forma. A história é um espaço de disputa. A memória é um espaço de disputa, de construção da humanidade. E se a gente entende a história e resgata a história, esse vai ser um elemento orientador para nós não cairmos em elementos de ideologias, elementos de doutrinação. Ok? Professor, eu acho que o professor de humanas doutrina. Eu acho que o professor de humanas pessoas, com todo respeito à vossa mercê, Federal de São Carlos é uma das cidades do estado de São Paulo que tem mais doutor por metro quadrado. A maioria das pessoas lá votaram no Bolsonaro em 2018. Se a doutrinação formada pela Federal de São Carlos fosse tão forte assim, teríamos esses números? Tem coisa que não dá para ficar só no campo da narrativa, a gente tem que olhar os dados históricos. E é aí que a gente entra na grande questão do conceito de apropriação cultural. Pessoas, com todo respeito a você, e eu sei que esse é um tema um tanto quanto delicado, e na pior das hipóteses, digite aí, abra outra aba no YouTube e digite assim, professor Juarez, Unesp, Bauru, apropriação cultural. Professor Juarez, Pequenos Xavier, ele é coordenador do núcleo agora não vou lembrar o núcleo lá da Unesp, de Bauru, e ele faz uma narrativa sobre o que é apropriação cultural. E eu, por uma questão de coerência, busco nele essa referência para poder dar essa aula para você. Por quê, professor? Porque assim, uma coisa é lugar de fala e outra coisa é a gente militar sobre uma causa. Professor, o senhor tem um lugar de fala para falar sobre racismo? Não, lugar de fala não tem. Porque em nenhum momento da minha vida eu precisei me preocupar se o meu guarda-chuva ia ser confundido com um fuzil. Eu nunca precisei me preocupar se eu ia ser batido, se a polícia ia me parar para poder fazer uma revista em mim. São coisas que eu não passei na vida. E isso é lugar de fala. Isso jamais. Nunca poderia dar uma palestra, o sofrimento do negro no Brasil. Não, isso é lugar de fala. Agora, querido, é óbvio que pela compreensão racional a gente pode entender o que nossos irmãos negros passam. Não, senhor, só pode falar de racismo quem é negro. Então por que a gente vai falar de racismo para quem é branco? Então nunca o racismo vai parar, porque se nenhum branco pode compreender a dor do racismo, né? A gente não pode então falar para um branco e deixar de ser racista, porque ele nunca vai compreender. Então calma lá com a militância, ok? O que é fato claro? E aí é isso que eu quero colocar em roga para vocês. Que a gente se identifica como racista, o racista em desconstrução. Só que, pequenos, a dor do racismo é óbvio que a gente tem que respeitar os lugares de fala. Por isso que eu cito o professor Juarez, que em novembro de 2019, no Dia da Consciência Negra, sofreu injúria racial. E o que ele fala de apropriação cultural? E a definição é dele. Apropriação cultural, pessoas, algum problema? E aqui eu coloquei, né, a expressão do dread, né, aqui nessa aula, mas a grande questão é a seguinte, né? Qual é o problema? Tem problema da mulher branca usar dread, professor? Palavras do Juarez, não. Por que não, professor? Porque, pequenos, nenhum problema há na interação cultural. Nenhum problema há.
Nós, brasileiros, somos um país que estamos acostumados a fazer interação cultural. Então, até aqui, nenhum problema. Qual o problema, então, da apropriação cultural, professor? O que é apropriação cultural? É quando você pega um elemento cultural, inferioriza ele na matriz de origem e valoriza ele fora dessa matriz de origem. Aí é apropriação cultural. Por quê, professor? Porque por muito tempo dread foi sinônimo do quê? Maconheiro. Foi sinônimo de quê? Marginal. Aí quando aparece na cabeça da branca, nossa, que lindo, pera lá. Aí é apropriação cultural. Tá claro? Ou então, simplesmente, quando você tenta apagar o histórico de produção daquele elemento cultural. Sabe? Se a gente tira da cabelo da negra, coloca no cabelo da branca e esquece que a gente tirou da matriz africana, aí nós estamos fazendo apropriação cultural. Esse é o problema, que dialoga diretamente com essa questão da memória. Não tem como definir apropriação cultural sem fazer esse diálogo com a questão de memória, que é uma questão de disputa ideológica e de poder. Ok? Então a apropriação cultural está diretamente relacionada com a produção histórica, memória de um determinado elemento cultural. Tudo bem até aqui? Sussa? A assimilação é quando a gente faz assimilação, a aculturação é quando a gente tem trocas culturais. Agora, a apropriação não. A apropriação é quando a gente historicamente inferioriza um elemento cultural de determinada população e acaba valorizando ele fora daquele contexto cultural. Aí é apropriação cultural. Por muito tempo, nos anos 50, pessoas nos Estados Unidos, vários negros produziram várias músicas que viraram hit, mas que tiveram que ser gravadas na voz de brancos. Elvis Presley entra nessa lista. Então, pera lá. Vamos olhar para a história do Brasil. Criminalização da capoeira. Pequenos, a capoeira já foi crime no Brasil. Já foi crime. Sabe crime do quê? Vadiagem. Ah, vá tomar banho, gente. Você tá olhando para mim e vai falar que a capoeira é perigosa? Nós criminalizamos a capoeira na história do Brasil. Por quê? Porque ela é de fato muito perigosa? Ai, ai, ai. Pequeno, não faça isso. A capoeira, e a gente já teve projeto de lei para criminalizar o samba, para criminalizar o rap, para criminalizar o funk. Isso tem a ver com a periculosidade desse tipo de projeto, de elemento cultural, ou tem a ver com uma imposição de padrão normalidade? Pois é. Não tem como falar de apropriação cultural sem passar por essas relações, não só de poder, mas ideológicas, e sem ver a construção histórica desses elementos, desse sofrimento. Tá claro? É óbvio que eu poderia entrar em mais elementos, mas eu vou deixar para a aula de movimento negro. Acho que lá nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses temas que eu deixei aberto para você. Até que ponto devemos promover a interação cultural? Até que ponto devemos promover o isolamento cultural? E resolvendo o problema das pautas culturais, resolvemos a desigualdade? Esses pontos aqui talvez a gente vai discutir, mas na questão dos movimentos sociais. Então, até mais.